Se eu posso dar algum conselho à juventude, e aí já vamos começar a falar de um deputado liberal que faz diferença, se eu posso dar algum conselho à juventude, sem ser aquele conselho de sempre, que é não façam xixi contra o vento, não votem nos mesmos de sempre. Porque só é possível fazer aquilo que nós estamos a fazer nos Açores porque nós temos uma maioria relativa. E se vocês votarem nos mesmos de sempre, e é bom que o país perceba isso, sem maiorias relativas não há reformas. E reformas não são austeridade. Porque nós, quando falamos em reformas, há gente que fica um bocadinho incomodada e acha que reforma é austeridade. Não, reforma não é austeridade. Reforma é precisamente acabar com esta questão que o Rui Moreira nos trouxe aqui há pouco, dos insiders e dos outsiders. É reformar a máquina do Estado para acabar com as dependências que a máquina do Estado criou neste país. E isto aí é também só possível de fazer com maiorias relativas. E é esta mensagem que nós devemos passar à população, aos eleitores e principalmente aos mais jovens, porque eles são os que vão pagar no futuro o custo dos erros que nós cometemos agora e que a geração dos nossos pais cometeu anterior a nós. O custo do tal despesismo, do tal orçamento desequilibrado que o João muito bem falava de meter-se uma norma constitucional para o travar e que nós nos Açores, nós liberais nos Açores, já conseguimos travar. Porque foi por aí... Foi por aí que nós começamos. Começamos com responsabilidade. Podíamos ter ido à bruta, como outros foram no passado, com resultados que não deram certo. Fomos devagar, fomos com sentido de responsabilidade. No primeiro orçamento, a única exigência que fizemos aos nossos parceiros foi que diminuíssemos os impostos até ao limite que a Lei de Financiamento das Regiões Autónomas nos permite. E baixamos os escalões de IRS, o IVA e o IRC até ao limite dos 30% que a Lei de Financiamento das Regiões Autónomas nos permite. Isto foi fazer a diferença nos Açores pela via fiscal. O Partido Socialista, na altura, acusava-nos de sermos irresponsáveis, que ia faltar margem para mais para diante se fosse preciso. Neste último orçamento estavam preparados para aprovar um pacote que gastava toda a dotação previsional do orçamento, não deixava remédio para diante. Mas a questão dos impostos é que era irresponsável. Não, baixar os impostos, a única forma de ajudar as famílias e as empresas é reduzir imposto e não criar dívida. Não há outra forma de ajudar as famílias e as empresas. Dessa forma responsável, no segundo orçamento que nos foi apresentado, entre a anteproposta e a proposta, conseguimos uma redução de 143 milhões de euros no endividamento. O Partido Social Democrata tinha uma proposta de necessidades de financiamento de 295 milhões de euros. Acabamos aprovando um orçamento apenas com 152 milhões de euros. Reduzimos as necessidades de financiamento da região autónoma dos Açores em 143 milhões de euros. E isso é garantir o futuro dos Açores e dos açorianos. Se vocês baterem muitas palmas, não saímos daqui hoje. Eu já tenho fome. Já nas negociações para esse último orçamento que acabamos de aprovar quinta-feira passada, ainda estou aqui com as olheiras, conseguimos uma vitória incrível para este país. Não foi preciso norma orçamental. O orçamento para 2023 da região autónoma dos Açores tem endividamento zero. Necessidades de financiamento zero. Temos, de facto, uma região neste país mais liberal. Mas temos, relembro, essa região mais liberal porque vivemos numa maioria relativa. Uma maioria absoluta, fosse do PSD, fosse do Partido Socialista, acabava na mesma, com mais impostos para fazer mais prebendas. Não é isto que nós queremos. Nós temos ajudado a construir responsavelmente uma região melhor. Não foi só nos orçamentos. Foram em pequenas medidas, pequenas coisas que mudam a vida dos açorianos. Fizemos uma alteração fundamental no licenciamento industrial. Introduzimos alterações ao nível do licenciamento industrial que facilitou, sobremaneira, todo o licenciamento de indústria de nível 2 e nível 3. É quase
É quase como fazer numa garagem qualquer pequena indústria. É possível hoje voltar a ter aquilo que fez esse país, self-made men, sem burocracia, sem mais problemas criados ao nível do licenciamento. Ali o nosso amigo há pouco dizia que o país estava a desmoronar, que a sociedade portuguesa estava a desmoronar. Eu vinha no avião, conversando com o meu assessor de imprensa, o Pedro Ferreira, e vinha a dizer isso mesmo. Tínhamos acabado, não sabíamos se chegávamos hoje aqui às 6 da tarde, se não chegávamos, os aviões cancelaram todos na sexta-feira de manhã, os deuses estavam comigo, estava tudo comigo. Eu tinha que estar aqui hoje a horas. Um avião que atrasou das 10 da manhã para as 3 da tarde foi o suficiente para apanhar a escala 1 e estar aqui às 10h30 da noite. E eu estava a dizer, esse país é fantástico, tem pessoas extraordinárias. A maior parte dos nossos imigrou para os Estados Unidos sem saber falar inglês. Fizeram sucesso nos Estados Unidos. Porquê é que neste país não fazem sucesso? Por uma razão muito simples. Porque este país está organizado para os insiders e está cheio de corrupção. E uma das grandes razões para termos corrupção é precisamente a burocracia. O regulamentozinho, mais aquela autorização que é preciso ir buscar àquele departamento ou outro departamento, vai mais acima, vai ao ambiente, vai à Câmara, volta abaixo, vai à ata buscar uma declaração. E isto permite que, por todo o lado, haja alguém a cobrar aquilo que no Brasil se chama a propina. E que em Portugal se chama a gorjeta, a corrupção, o pequeno jeito. E é isto que dá cabo do nosso país. E é por isso que os nossos, quando imigram, e imigram para países liberais, fazem sucesso. E aqui não fazem e não constroem um país melhor. Não é por eles serem maus. Nós somos fantásticos. Nós somos todos extraordinários. Nós todos falamos inglês, nós todos falamos um pouco de francês, nós todos entendemos os espanhóis. Nós somos os melhores. Mas entregamos o nosso país aos piores. Nós temos que entregar o nosso país aos melhores para fazermos diferente. E por fim, eu não vos vou roubar muito mais tempo. O tempo é um inimigo, talvez o único inimigo que ataca fugindo. E eu costumo dizer que convém falar pouco e bem do que levar aqui muito tempo a mastigar e a não dizer nada de jeito. E para vos dizer que é com enorme satisfação que vejo, a esta hora, uma sala cheia desta maneira. Do ponto de vista das idades, transversal. Do ponto de vista social, transversal. E com uma única preocupação. Fazer desse país um país melhor para daqui para diante. E nós vamos conseguir. E vamos conseguir por isso. Porque todos somos capazes de nos libertar, de deixar as nossas famílias, de deixar o nosso sossego, o nosso descanso, o nosso feriado ou o nosso sábado para estarmos aqui, num momento desses, a lutar e a discutir o futuro do país. Daqui a dias vamos estar a lutar e a discutir pelo futuro do nosso partido também. E vamos fazê-lo em plenário, quando os outros fazem-no em capelinhas. Nós vamos fazê-lo da forma mais democrática que existe. Por isso comemoramos o 25 de novembro, sem peias, sem medo. Sem medo de nos pôr em rótulos de sermos daqui ou dacolá. Porque somos liberais. Não somos de esquerda nem de direita, somos liberais. E como liberais que somos, o que está em primeiro lugar é o pensamento de cada um. São as liberdades individuais. E essas, meu caro João Coutinho de Figueiredo, caros deputados do Parlamento da Assembleia da República, não podemos permitir que PS ou PSD mexam na Constituição da República para nos retirarem isso que seja de direitos, liberdades e garantias. A nossa grande luta para fazer um Portugal diferente é também na revisão constitucional. Este não é o momento para mexer nas instituições, mas não podemos permitir que, uma vez aberto, ele seja feito de forma
a que se retirem aos cidadãos direitos, liberdades e garantias. Já bastou, durante a pandemia, durante a incerteza do que estava a acontecer na Europa, nos terem retirado direitos, liberdades e garantias, nos terem atropelado a Constituição sem apelo nem agravo. E agora meter no papelinho só para branquear o erro que se fez para trás ainda é pior. Não podemos deixar que isso aconteça. O nosso projeto tem que ser levado por diante e temos que conseguir convencer os outros partidos de que o nosso projeto é o melhor. E isto vai ser muito difícil. Mas temos que, pelo menos, dizer aos portugueses: vejam lá o que é que eles estão a fazer, vejam lá o que é que eles querem fazer com a maioria que lhes deram nas urnas. Porque essa maioria que eles têm nas urnas estão a usá-la para retirar direitos a todos aqueles que os elegeram. E isto não pode deixar de ser dito e tem que ser repetido até à exaustão, para os portugueses perceberem que só fazemos a diferença porque nos protegemos na Constituição da República e fazemos a diferença se tivermos maioria relativa. É preciso dizer aos portugueses todos os dias que se fazem reformas nos Açores, que foi possível também fazer reformas na Madeira porque não havia maiorias absolutas. E nós vamos entrar em campanha na Madeira daqui a dias. E vamos todos à Madeira ajudar os nossos camaradas da Madeira a eleger um deputado para fazer a diferença também na Madeira.